pode ser igual Jonas, ou você também pode ser como um avestruz. Estranho isso que eu estou falando, né? Como será que é o evangelista avestruz? Alguém sabe? Vamos ver. Eu vou pedir aos irmãos que abram, então, a título de curiosidade, lá no livro no livro de Jó, quando Deus se dirige a Jó, e Deus fala para Jó assim: eu vou falar e você vai me responder. E Jó fica calado porque não consegue responder a Deus. E Deus começa a falar das suas obras, está lá em Jó no capítulo 39. Deus começa a falar das suas obras, e ele menciona uma das suas criaturas, e que está no versículo 13, Jó 39, 13. E eu costumo olhar esse texto e pensar em alguns tipos de evangelistas, tá? Diz assim, vamos ler? Jó 39, versículo 13. Então a gente não pode ser que nem Jonas, mas também nós não podemos ser que nem esse avestruz aqui que Deus menciona, né? Jó, capítulo 39, versículo 13. Deus falando a Jó, ele diz assim, todos encontraram, né? A avestruz bate as asas alegremente. Que se dirá então das asas e da plumagem da cegonha? Ela abandona os ovos no chão e deixa que a areia os aqueça, esquecida de que um pé poderá esmagá-los, que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Ela trata mal seus filhotes como se não fossem dela, e não se importa se o seu trabalho é inútil. Isso porque Deus não lhe deu sabedoria, nem parcela alguma de bom senso. Que coisa, né? Aqui fala do avestruz e da cegonha, né? E qual que é o que Deus está falando? É que elas botam os seus ovos e cuidam ali, né? Só que daí elas são tão desajeitadas que elas fazem o quê? Oi? Pisam, né? Diz ali assim, esquecida de que um pé poderá esmagá-los e que algum animal selvagem poderá pisoteá-los. Então, o que significa quando quando a cegonha ou o avestruz, né, colocam os seus ovos e estão lá cuidando, mas é tão desajeitado que pisa em cima e quebra o próprio ovo? Hã? Eu fico vendo às vezes isso em seitas, né? Que chegam falando que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, que Jesus é extraordinário. E daí quando a pessoa finalmente diz eu quero, e daí você começa, né, e diz assim, ó, agora a partir de hoje você não pode mais cortar o cabelo, a partir de hoje você não pode mais fazer isso, a partir de hoje você não pode mais fazer aquilo. Isto é, levou uma mensagem e logo em seguida começou a pisotear os próprios ovos. E o que vai sobrar? Vai sobrar ovo quebrado, omelete, né? E você pode fazer isso também quando você convida alguém para o meio do povo de Deus, e quando essa pessoa chega no meio do povo de Deus, você não dá a ela o tratamento digno, né? Porque a pessoa mais preciosa que nós temos aqui hoje, primeiro é Jesus, né? Mas entre os homens, são aqueles que hoje nos visitam. Vocês são preciosíssimos, né? Que vieram aqui junto conosco ouvir e meditar na palavra do Senhor. E por isso nós devemos tratá-lo com toda a deferência, com todo o amor, com todo o respeito, e jamais colocar alguma coisa que possa fazer com que a pessoa sinta-se de alguma maneira incomodada, né? Isto é, quando chega alguém na casa de Deus, isso é para toda a igreja, é para ser abraçado com amor, independentemente de qualquer circunstância ou situação. E cada palavra deve ser palavra de graça, né? Que confira graça àquela pessoa. Isto é, então existe o Jó, o Jonas,
que é aquele que eu não quero pregar para esse grupo aqui, porque são de outro partido que não o meu, né? E existem também os avestruzes, que botam seus ovos, né? Que fazem com que tudo esteja muito certinho para acolher os novos. Mas são tão desajeitados, porque diz a palavra que Deus lhes privou do que mesmo? Está no versículo assim, no versículo 17. Isso porque Deus não lhes deu sabedoria nem parcela alguma de bom senso. Isto é, quando a gente está evangelizando, trazendo, né, figuradamente esse texto para o evangelismo, todo o evangelismo tem que ser feito com bom senso, né? Com todos os cuidados, com todo o amor e anunciando a mensagem real de Cristo, da palavra de Deus. Mesmo que seja uma mensagem mais dura, toda essa dureza tem que ser com amor acima de tudo.